Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Gente, 10 horas e 10 minutinhos. Van, a casa é o lugar de aprender sobre teorias e técnicas. É isso mesmo? Não? Pastor Weber, esse tema tá tão legal. Eu não queria que você perdesse. Você que tá aí na Rede 316, no aplicativo, por favor, corre para cá. Porque é um assunto meio polêmico, assim, meio polêmico não, mas deixa a gente meio... Nossa, mas é em casa que eu vou aprender sobre teorias e técnicas. O que isso tem a ver com a minha vida como uma mulher virtuosa modo on? O que isso tem a ver com a história do Brasil aqui? O que eu tenho a ver com isso? É isso mesmo? É isso mesmo, querida. Sabe por quê? Às vezes a gente transfere essa responsabilidade para outros lugares, principalmente para as escolas. E aí depois a gente colhe o fruto disso. O tema de hoje é em casa que a gente aprende sobre teorias e técnicas. Não é para dizer que você tem que ser especialista em teorias e técnicas. Mas existe um filtro que você pode aplicar e que vai livrar a sua família de ser levada por ideologias desse tempo, por mentalidades desse século. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero te ajudar a blindar o ouvido da sua família. Eu quero te ajudar a blindar os seus ouvidos, porque é nesse contexto familiar. Se você pudesse dar uma recapitulada em toda essa linha editorial, porque foi muito abençoadora. Você que está aqui me ouvindo, que acompanhou toda a linha editorial e que é em casa que se aprende, foi muito bom, está sendo muito boa, né? Está quase no finalzinho, né? Mas como a gente aprendeu que em casa que se aprende no longo dessa série, né? Foi incrível. Inclusive, pastor Welber, eu recebo no direct do Instagram pessoas me perguntando qual o livro que eu usei como base para essa linha editorial. É em casa que se aprende. Van, onde eu encontro esse livro? É em casa que se aprende. Não tem livro. É aqui na Rede 316. Toda segunda-feira, né? Como ela falou, ela tá vindo aí com esse editorial aí, né? Durante várias segundas-feiras. Então, assim, bênção demais, tenho certeza. Olha, são 10 horas e 13 minutinhos, Van, então eu vou, como diz você aqui, expandir sua tela aqui para que você possa ficar à vontade, né? E você que está em casa, aumenta o volume do teu rádio, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Para a glória de Deus, me deixa grandona aqui, pastor Welber, me deixa grandona aqui, pessoal, porque eu não posso deixar de compartilhar o que eu aprendi sobre esse lugar chamado família, esse lugar chamado casa, como Deus nos abençoou quando Ele criou o homem e a mulher, juntou eles dois, botou dentro de um lugar onde eles pudessem se alimentar, eles pudessem multiplicar não apenas os filhos, mas multiplicar o entendimento, compartilhar o entendimento. Que bênção é a nossa família, que bênção é a nossa casa. E Deus não nos tirou desse ambiente para que a gente aprendesse lá fora. Deus preparou tudo para que dentro desse ambiente você fosse nutrido, fortalecido e então multiplicasse. Interessante, me deu um insight aqui agora, que quando Deus ele cria o homem e a mulher. Gente, eu tô sem nenhuma Bíblia aqui na minha... Ah, não, calma aí. Aqui na minha mesa eu ia falar, não tem uma Bíblia aqui, que absurdo, não. Eu tenho zilhões de Bíblias e não tenho nenhuma Bíblia na minha mesa. Quando Deus cria o homem e a mulher, e ele fala assim, ó, cresçam e multipliquem-se. Povoem a terra. Tem uma sequência aí, gente. Tem uma sequência eficiente. Tem uma sequência eficiente. Você só pode multiplicar depois de crescer. Você não pode multiplicar antes de crescer, porque se você multiplica antes de crescer, você vai ficar em falta, ou aqueles que você multiplicou vão estar deficientes. Você só pode multiplicar depois que crescer. Só pode multiplicar depois que crescer. Então, deixa eu te dar uma dica
pega um papel, pega uma caneta, senta aí com calma, porque hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse campo que a gente, às vezes, terceiriza para os outros, porque a gente acha que a gente não tem capacidade, porque não é da minha alçada ensinar sobre teorias e técnicas aí para o mundo, né? Na formação profissional, na formação intelectual da minha família. Como é que eu vou ensinar sobre a formação intelectual da minha família? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, chama todo mundo para cá. Enquanto estou chamando todo mundo para cá, eu vou dar uma olhadinha aqui. O Marcelo falou assim, olha, não tem o livro, mas tem o autor, o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! E aqui, Marcelo, teve gente mandando ideia para mim que já me deixou com a cabeça aqui furufunfando. Sabe aquelas negócios que não param na nossa cabeça? Van, escreve então o livro! Já pensou um livro? É em casa que se aprende? Hashtag, se você quer um livro, é em casa que se aprende? Faz um hashtag aí que eu vou pensar no assunto. Mas depende do pedido, né? Vamos ver. Se vocês quiserem que a Van faça um ajuntamento aí de toda essa linha editorial e escreva um e-book ou um livro para vocês, hashtag é em casa que se aprende livro. Van, eu quero. Escreve alguma coisa aí para eu saber. Reginaldo botou aqui, ó. Uma dica, viu? Escreve o livro, Van Gomes. Aí, ó, ele aí, ó. Tá vendo como Deus já tá falando? Edinaldo, você não foi o primeiro? Não foi o primeiro. Sinto lhe informar. O livro vai ser, ó. A casa é o lugar de aprender. É em casa que se aprende. Eu acho que comércio comercial, viu? É mais comercial. É em casa que se aprende. Deus e Dete, essa Van é maravilhosa. Modo on, bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos e todas. Um abraço, amo vocês, viu? Sou a Deusidete. Um beijo, Deusidete. Que bom que você está por aqui. Enquanto você pega o seu caderno, seu lápis, tá? Eu estou dando uma passadinha aqui, que a gente tem muita coisa para ver. Van é top demais. Se não fosse eu na segunda, a semana ia ficar meio xoxa, gente. Pastor William, ele foi estratégico. Vou botar Van, que é acelerada na segunda-feira, para já botar todo mundo num ritmo. Jazionete, Van é uma figura mesmo. Tu me conhece pessoalmente? Kátia, fala para ela aí se eu sou uma figura. Ai, gente. Bom dia, bonita, e a todos bonitos também. Aí, Deco, aí, Reginaldo, é para vocês. Esse é da Jazionete, hein? Bom dia, pastor Welber. A Kátia, ó, trabalhando e de fone, para quem pode, né, amiga? Um beijo, que Deus abençoe seu dia. Bora lá, pessoal. É em casa que se aprende, é o lugar de aprender sobre teorias e técnicas. É em casa que a gente aprende sobre teorias e técnicas. Van, o que você está querendo dizer com isso? Onde começa esse assunto? Explica melhor, porque eu não tenho, assim, eu tenho olho lá o 2º grau técnico, Vanessa. Eu tenho lá o ensino médio, eu não fiz nem faculdade. Como é que eu vou ensinar para o meu filho sobre teorias, sobre técnicas? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu quero que você pense comigo sobre o que está escrito em Provérbios 4, verso 7. Abre a sua Bíblia aí. Se você não puder abrir a sua Bíblia, você pode anotar para depois dar uma conferida, porque vai que tá só na minha Bíblia e não tá na sua, né? Entendeu? Confira sempre as referências, confira a base textual, confira de quem você está ouvindo, para você não ser levado aí por um monte de ideias aí que não condizem com o valor cristão, bíblico, né, baseado na Bíblia, nas Escrituras, verdadeiramente. E lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 7, diz assim, ó: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Sabedoria e entendimento são coisas diferentes. Então, o conselho sobre sabedoria que Salomão, aí no seu grande apanhado de Salomão e seus parceiros, né, de livro, né, de escrita do livro de Provérbios, ele traz para a gente aqui é que antes de buscar entendimento, você tem que ter sabedoria. Antes de conhecer sobre teorias, sobre técnicas, você precisa ter sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, o entendimento pode chegar distorcido. E hoje eu quero falar para você que é família,
Você que é mulher, que está aí dentro da casa, lembra, né? A instrução, a mulher sábia, ela ensina com sabedoria. Ela ensina com amor, ela fala com sabedoria. Por quê? Porque ela entende que é dentro de casa o primeiro ponto de aprendizagem, o primeiro lugar de observação. E quantas vezes a gente... Vou abrir o discurso aqui, não vou pegar só as bonitas, vou pegar os bonitos também. A gente está tão focado em coisas que outras pessoas podem fazer, em coisas que outras pessoas podem delegar, e aquilo que é relevante, importante até para que a nossa multiplicação seja abençoadora, essa multiplicação é sair para servir do lado de fora da nossa casa, a gente acaba levando uma multiplicação distorcida. O meu objetivo hoje aqui é mostrar que o lar, fundamentado nas escrituras, é o ambiente ideal para formar mente e corações firmes na verdade. O lar, fundamentado nas escrituras, capacita os filhos a discernirem e a resistirem às ideologias enganosas do mundo lá fora. É em casa, no ambiente família, que a gente vai nutrir todos os membros da nossa família, para que quando a gente chegue lá fora, a gente não seja contaminado com os padrões desse mundo, com a mentalidade desse século, como diz Romanos 12:2. Mas a gente não vai se conformar, por quê? Porque a gente está nutrido aqui dentro do nosso casulinho, dentro da nossa colmeia, né? As abelhinhas ali dentro daquele lugar ali, daquele formigueiro, onde estão todas ali juntinhas, se nutrindo, trabalhando juntas, crescendo, para então se multiplicar, adquirindo sabedoria, para então ter contato com o entendimento. Só que muitas vezes acontece o inverso. A criança nasce na nossa casa, a gente nutre fisiologicamente, né? O físico da criança, a gente abençoa com, como é que eu falo? Eu me lembro que a pediatra dos meus filhos falava assim, mamãe, a comida nutrida, peraí que eu vou lembrar, ela falava assim, a comida nutrida, ela tem que ter 7 cores, prato de 7, ela falava assim, um prato com 7 cores. Então tem que ter arroz, feijão, carne, tem que ter a cor vermelha, a cor verde, a cor vinho, né, que é a beterraba, o laranja, tem que ter 7 cores. Ela falava assim, um prato bem nutrido. Então a gente nutre os nossos filhos, a gente protege a imunidade dele com as vacinas, com todo um cuidado. E aí a gente manda os nossos filhos para o mundo. E aí eles vão para a escola, eles vão para o parquinho, eles vão para o clubinho de verão. Como é que fala aquele lugar que as crianças ficam, né? No verão, como é que é o nome? Esqueci. Tem um lugar que as crianças vão para o verão, né? E aí, o que acontece? Eles começam a adquirir entendimento, mas a gente não preparou eles com sabedoria. E eles começam, por não ter o filtro da sabedoria, por não terem a lente da sabedoria, eles recebem aquilo como uma verdade, como um pensamento correto, e são levados por essas filosofias, por essas ideologias, por esses pensamentos. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha casa. Aqui na minha casa eu não deixo que os meus filhos leiam um livro sem antes eu primeiro ter lido. Primeira coisa. Eu quero saber o que eles estão lendo. Eu quero saber o que eles estão enxergando, com que eles estão conversando, porque a leitura é uma conversa, né? E aí, eu sempre acompanhei muito de pertinho até a parte educacional dos meus filhos. E sempre me incomodou, por exemplo, aquela ideia da teoria do Big Bang, né? E os meninos estudando sobre evolucionismo na escola, e eu debatendo. E como é difícil você debater depois que eles absorveram, não sei se só na minha casa isso acontece, mas como é difícil
a gente debater sobre um assunto depois que eles tiveram acesso ao assunto. É um processo de desconstrução. Você concorda comigo? E aí meu filho foi estudar, se seu filho, né, a criança, não aconteceu na minha casa, mas pode ter acontecido, eu sei que acontece em muitas casas. O menino foi estudar sobre o evolucionismo, e aí ele foi estudar a teoria do Big Bang. E aí quando ele lê sobre aquilo, ele recebeu aquilo no livro de ciências da escola, e aí ele foi estudar sobre isso porque ele tem que fazer uma prova, porque ele tem que tirar nota boa para poder passar. E aí eu fui debater com o Miguel sobre isso. E o Miguel falou assim, mãe, mas tem lógica o que ele está dizendo. E aí o Miguel é o menino das investigações. Os dois aqui, na verdade, Samuel e Miguel são os meninos das investigações. E aí eles foram procurar em sites e Google, aí eu tenho aqui várias enciclopédias, eu gosto de enciclopédias, né? E eu fui procurar as enciclopédias, e o Miguel, eu dei uma enciclopédia até mais lúdica para o Miguel, e o Miguel falou, aqui mãe, os cientistas aqui, assim, e aí ele vê documentário, começa a debater comigo. Aí ele chegou e falou assim, mas engraçado, né mãe? Nenhum desses aqui fala o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia disse que Deus criou o mundo em 7 dias. Que Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Não falou de explosão na Bíblia. Essa teoria do Big Bang, mãe, não bate muito bem com aquilo que a gente lê na Bíblia, né, mãe? Falei, Miguel, e aí agora tá na sua mão o poder de escolher qual deles você vai acreditar. Porque você pode acreditar no que a ciência está te dizendo, ou você acredita no que a Bíblia, que é a palavra de Deus, escrita por homens, mas pela fé nós cremos que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo. Qual você escolhe? Aí o Miguel, né? Miguel sendo meu Miguel. Para quem conhece ele, sabe. Ah, mãe, é lógico, né, que eu vou escolher a Bíblia. Oh, Deus não erra. Os homens, e vai que eles fizeram um cálculo errado. Vai que eles descobriram uma coisa só olhando por um lado e não olhou por outro. E eu falei, yes! Ele tem um filtro. 50 milhões de livros que ele pesquisou, porque a internet ajuda a gente a ter acesso a muitos lugares. Ele viu muitos padrões, todos dizendo sobre a teoria do Big Bang, todos falando sobre a visão de Darwin a respeito do evolucionismo. A Bíblia batendo de frente com o criacionismo. E ele escolheu a Bíblia porque ele conhece o autor da Bíblia. Ele se relaciona com o autor da Bíblia. Então, quando eu chego para você e eu digo assim, olha, é em casa o lugar de aprender sobre teorias e técnicas, não é porque você em casa vai ensinar sobre a teoria do criacionismo e ter argumentos para debater com a juventude e com os adolescentes a respeito, contrapondo todos os pontos científicos e tal. Não é sobre isso. É sobre mostrar, antes deles terem acesso a essas coisas, que existe um filtro. Um filtro que nos deixa sábios a ponto de discernir. Isso daí não está muito se encaixando. Às vezes ele não vai saber qual é a peça que está faltando. Mas ele vai saber que não está se encaixando. E aí chega o pensamento que diz, não, você escolhe qual o sexo que você vai ter. Porque você é um corpo. Sobre ser macho e fêmea, isso daí é de acordo com o que você acredita, ou você escolhe o seu comportamento. E aí, a criança, o jovem, o adolescente que teve acesso a esse nutriente, que
gera essa sabedoria, que gera esse discernimento, fala, mas não bate. Porque a biologia mostra uma formação diferente entre um corpo e o outro. A biologia mostra, a fisiologia mostra, a endocrinologia mostra. Quando eles vão se aprofundando no conhecimento, a sabedoria vai trazendo clareza. Então, qual é o nosso papel como família? O nosso papel como família está aí, em criar essa capa, que você vai criar essa capa. Gente, não estou me contentando em não ter a minha Bíblia por aqui. Não estou me contentando em não ter a minha Bíblia por aqui. Estou muito chateada que a minha Bíblia não está aqui. Mas você vai criando essa capa que protege o seu filho. Essa capa que traz lucidez na hora de estudar. Que quando ele vê a criação, quando ele estuda a criação, por exemplo, eu estou mais focando na ciência porque é mais fácil de entender. E também é o mais desafiador de debater. A gente começa a entender de modo espiritual. E esse entendimento de modo espiritual significa o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que a maior escola que existe não tem lousa? Vou jogar uma enquete aqui para o nosso chat e para você que está aqui no WhatsApp. Se você quiser, se você estiver no aplicativo e quiser participar na interação aqui, você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá? Que é 011 30 03 03 16 e me responde. Na escola secular, né? Regular, a gente aprende dentro de um ambiente chamado sala de aula, e o objeto que ocupa maior espaço dentro dessa sala de aula é a lousa. O quadro negro, agora o quadro digital, o quadro branco, o quadro de vidro. Mas em casa, qual é o objeto que ocupa maior espaço dentro do ambiente educacional chamado casa? Quero saber se vocês estão começando a compreender qual é o pensamento central aqui do nosso assunto. Bota aqui no chat para eu dar uma lidinha. Marcelo Leutier escreveu em Casa que se aprende, hashtag. A Elisângela, eu sou do estado de Alagoas, Boca da Mata, manda um oi para a nossa cidade, um oi para Periperi. Deus abençoe profundamente vocês diante desse assunto. Van, amo você, eu amo a Van, eu também amo vocês, amo compartilhar todos os ensinamentos que eu tenho recebido. A Elisângela, primeira vez que estou aqui amando você, Van, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, Zanza! Seja bem-vinda! E me diz aqui, qual é o objeto que ocupa maior espaço, Elisângela, dentro do ambiente domiciliar chamado casa? Ai, o Igor! Ei, Igor, tudo bem? Por onde você anda? Onde você está nesse planeta de meu Deus, que o pastor Welber diz? Está na estrada, meu amigo? Um beijo! Deus te abençoe. E aí, qual é o objeto que ocupa maior espaço nesse ambiente domiciliar esse ambiente educacional chamado casa? Você pode me dizer? Pensa aí, olha aí para a sua volta se você estiver em casa. Olha para a sua volta. Qual é o ambiente onde, vou dar umas dicas, hein? Onde as pessoas deveriam estar atentas umas às outras, ao que é conversado, ao que é passado. Qual é o lugar onde a gente fica de frente um para o outro, onde a gente consegue observar e aprender um com o outro, onde a gente consegue absorver conhecimento, muitas vezes, através da conversa?
qual é o lugar, qual é o objeto de maior espaço dentro desse ambiente educacional chamado casa? Ó, já teve gente que acertou, hein? Já teve gente que acertou. Ó, é um objeto bem grande. Eita, ó, tem gente tirando nota 0, hein? Tem gente tirando nota 0, mas tem gente que acertou. E a Jazionete escreveu assim, ó, é a mesa. Será que a Jazionete está certa? E aí a Carmelita, ó, acompanhando aqui, seja bem-vinda, Carmelita. A Renata chutou a televisão? Infelizmente, muita gente tem aprendido muita coisa nesse ambiente chamado casa através da televisão. Mas existe, na grande maioria das vezes, um objeto que é maior do que a televisão. Só se tem aquela televisão master, né? Que aí só quem tem muito dinheiro tem. Mas aqui na minha casa, esse objeto é maior do que a minha televisão. A Bernadette, deveria ser a Bíblia, mas infelizmente hoje é a TV. Pois é, Bernadette, mas eu tô falando de um objeto que é grandão mesmo, e a Bíblia não é tão grandona assim, a minha pelo menos, e olha que eu já tô lendo na letra grande, tá, gente? Já tô indo para a fase da letra gigante. Mas não é a Bíblia ainda, Jazionete, ou Bernadette. E a Carmelita concorda com a Jazionete. Uma mesa. Vamos ver quem mais chutou. Reginaldo, é a mesa! É a mesa! Ouvi daqui seu grito, hein, Reginaldo? A Kátia, infelizmente, o sofá. Mas no sofá a gente não fica de frente um para o outro, amiga. Pensa aí. A Sandra disse que é a TV. Uma TV deixa a gente enxergando, aprendendo muita coisa. Pois é, a TV muitas vezes. Mas aí ela falou, ó, deveria ser a mesa. Mas hoje em dia é na TV. Pois é. Diferente da escola regular, onde as pessoas ficam todas viradas para uma mesma direção, sem ter conexão, sem ter um contato visual umas com as outras, e todas olhando para uma lousa, onde a informação, a instrução é passada por escrito ali. Dentro do ambiente chamado casa, é na mesa que a gente aprende. Realmente é a mesa. E da onde a gente aprendeu isso? A Deusidete achava que era o sofá. A Andresa achava que era o celular e a televisão. Ontem, a Carmelita botou, ontem no culto, a mensagem foi sobre a mesa em nossa casa. Pois é, olha como Deus está falando aí. A Kátia falou, deveria ser a mesa. Deveria mesmo ser, amiga. Deveria ser a mesa. Aí a Elisângela falou, TV hoje em dia tira muito o nosso foco, infelizmente. Me lembra de falar sobre isso, Bernadette? Porque eu já dei um vapo aqui um dia desse, já dei um corte a respeito desse mimimi. E eu vou te dar um corte também, se prepara. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, quando ele queria trazer o evangelho para as pessoas, muitas vezes aquelas pessoas que tinham mais argumento, lembra de Nicodemos? Ele se encontrava onde? Lembra aonde Jesus estava quando ele confrontou, ele debateu, ele foi com tanta, como a gente fala, intenção conversar com Nicodemos? Jesus estava na casa de Nicodemos, bem provável de Jesus estar sentado à mesa com ele. A mesa é onde a gente pode conversar. A mesa, Bernadette, como você disse, é onde a gente pode olhar um para o outro, sabe? No sofá a gente não se enxerga. Na mesa a gente olha o outro, na mesa a gente percebe o outro. Na mesa a gente ativa, e aí eu vou falar agora sobre neurociência. Na mesa a gente ativa outros sentidos que são fundamentais no processo de aprendizagem. Você sabia que quanto mais sentidos do nosso corpo você ativa durante a aprendizagem, maior é a absorção daquela informação? E na mesa, vamos pensar nos sentidos que a gente ativa quando estamos sentados à mesa? Você vai dizendo sim, tá?
Na mesa, a gente ativa o sentido da visão? Sim ou não? Escreve aí para mim. Na mesa, a gente... Não precisa escrever sim, não. Pode botar só um joinha no comentário. Na mesa, a gente ativa o sentido da visão? Sim ou não? Sim ou não? Na mesa, a gente ativa o sentido da audição? Sim ou não? Sim ou não? Na mesa, a gente ativa o sentido do olfato? Sim ou não? Sim ou não? Na mesa, a gente ativa o sentido da gustação, do paladar? Sim ou não? Na mesa, seja através de utensílios, né, de talheres, ou às vezes até com a mão. Um dia desse eu falei pro meu filho, a gente estava comendo drumetezinhos de frango, falei, pega com a mão, filho, drumete a gente pode pegar com a mão. A gente usa o tato na mesa? Viu quantos sentidos a gente ativa enquanto estamos recebendo uma informação sentados à mesa? Viu como a gente muitas vezes perde a experiência de estar trocando conhecimento, nutrindo não somente o físico, mas também o intelectual, o emocional das nossas famílias, porque nós temos evitado estar à mesa. E eu vou confessar para você um pecado aqui, tá? Um desafio para mim. Eu sou uma pessoa autista, eu sou hiperativa. E meu marido falou assim, amor, eu nunca imaginei que você tivesse tanta dificuldade de sentar à mesa para comer. Gente, em casa, quando eu tô na casa dos amigos, eu não sou bem assim, mas em casa, eu tenho muita dificuldade de sentar à mesa para comer, principalmente quando tem visita. Quando eu tenho visita em casa, eu não paro sentada. E eu conheço a gente que é assim também, viu? Eu tenho um amigo que é assim também. Recebeu visita, ele não para sentado à mesa. Ele começa a servir. Ele quer servir o tempo inteiro. Ele quer cuidar, ele quer limpar. Tem aquela síndrome de Marta, né? Tem uma síndrome de Marta, ocupada em limpar, em servir, em fazer, não sei o quê. E aquele momento de sentar ali, ouvir, usando todos os 5 sentidos, absorvendo conhecimento e entregando o seu conhecimento, porque esse compartilhar de conhecimento gera sabedoria, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. A gente não está vivendo. Eu queria te desafiar a aceitar um desafio que o Espírito Santo de Deus trouxe para o meu coração. Eu sei que a gente vive num tempo hoje onde tudo é muito corrido, as horas estão correndo. Hoje, essa semana na minha casa vai ser a semana da mãe ficar louca. Porque hoje a Rebeca tem o cabelo... A mãe fica maluca. Hoje a Rebeca tem o cabelo maluco, amanhã tem a mochila maluca, aí depois vem a meia maluca e no final de semana a mãe fica maluca, né? Entendeu? Mas pensa. Nessa correria do dia, será que você conseguiria um momento para sentar à mesa com a sua família? Sentar todos, um de frente para o outro, rir, conversar, pensar. Hoje a gente já fez isso aqui na minha casa. Meus filhos estudam à tarde e a gente estava hoje com o coração transbordando de gratidão pela paz que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Não estamos vendo isso de maneira política, mas a gente está enxergando isso de maneira espiritual. Deus poupou a vida daqueles que estavam lá presos. Chorei vendo as pessoas sendo libertas. E a gente conversou aqui sobre isso. E meu filho começou a falar sobre, mãe, imagina, 2 anos sem ver ninguém. Aí a gente estava comentando que na reportagem falava, antes da gente sentar à mesa, a gente estava vendo uma reportagem,
foi ontem à noite, de madrugada. E a reportagem falava que aqueles que foram libertos do cativeiro dos 2 anos, eles não vão direto para as famílias, eles vão primeiro passar por um processo de cuidado da sua, né, com os médicos, também com psicólogos, com terapeutas, para depois terem socialização por 2 anos enclausurados. Aí a gente estava conversando sobre como é necessário socializar e tudo, a gente estava falando isso sentados à mesa do café. E aí meus filhos aprenderam sobre a importância da socialização, a importância de estarem com as pessoas. E aí eu queria te perguntar, eles absorveram o que a gente estava conversando ali? Quando eu digo que é em casa que a gente aprende sobre teorias e sobre técnicas, é porque é em casa que a gente entrega conhecimento para discernir. E então, quando as teorias e as técnicas chegam na vida da gente de maneira, né, trazendo o aprendizado intelectual, a sabedoria gera um discernimento que me diz: isso eu posso fazer, mas isso eu não posso fazer. Isso é verdade, essa teoria é verdadeira, essa ideia, esse pensamento. Peraí, não, isso não é uma coisa que está correta. Existe uma verdade. Até o relativismo é um pensamento que, se a gente tem pessoas com conhecimento nutrido, o relativismo não afeta. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem o sim e o não. A Bíblia diz que Deus fez, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Se é a verdade, existe um lado certo, sim. Não tem, depende do jeito que você está observando. O relativismo não afeta. Por quê? Porque existe a verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, não tem como chegar na mente da gente, não tem como atingir as pessoas. E aí, eu vou pegar até a deixa aqui da Maria Prazeres, que eu sei, Maria, que o seu comentário... Eu sei não, né? É muita prepotência da minha parte. Mas eu imagino, Maria, que você deve ter recebido algum vídeo que está rolando aí nas redes sociais a respeito dos pensamentos por trás da questão do cabelo maluco, né? E falando sobre as filosofias deste século, né? Das ideologias que são passadas sutilmente através dessa mentalidade, talvez? Não? Ok. Mas existe um pensamento que está rolando aí, esse vídeo está espalhado por aí. E assim, com muito respeito, tá, Maria e outros ouvintes, quando a gente tem discernimento, sabedoria, conhecimento, até quando esses ventos de doutrinas passam sobre a gente, essas mentalidades religiosas muitas vezes passam pela gente e a gente questiona. Porque a Bíblia diz assim, olha, cuidado, porque vai chegar no final dos tempos falsos mestres. E eu não estou aqui dizendo que aquilo que está sendo propagado aí seja uma mentira. Não estou dizendo isso. Mas pode ser uma distração. Pode ser que eu me preocupe tanto em ficar pensando no que está subliminar, as mensagens subliminares das coisas, e eu esqueço de fazer a vontade de Deus. Eu fico tão preocupada em me blindar das mensagens subliminares que eu começo a esquecer que o meu principal foco é fazer discípulo, ser testemunha e não ficar me blindando dessas coisas. Porque Jesus, quando ele estava se relacionando com o Pai, ele falou assim, Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eu não quero que o Senhor tire as pessoas da convivência uns dos outros, mas que o Senhor os dê sabedoria para que eles sejam blindados disso. E aí, eu penso muito nisso. Eu penso demais nisso. Porque, sim, existem sutilezas que o inimigo lança e a gente acaba
se caindo nessas sutilezas, existe. E ele é muito habilidoso em nos enganar, né? Não é por pouco que o nome dele se chama enganador. Mas existe aquele que vai nos amoldar, nos ajustar. Para minha filha, o cabelo maluco é uma brincadeira. E se ela disser assim, mãe, não quero brincar, ela não vai brincar. Eu não trouxe para ela a mentalidade, entende? Eu não estou trazendo para ela a mentalidade do mundo. Eu estou trazendo para ela a inocência. Eu estou trazendo para ela a verdade. E às vezes eu fico me perguntando por que muitas vezes a gente, quando se torna cristão, quando a gente se torna crente, a gente perde muito da nossa convivência com as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Por que quando a gente se torna cristão, a gente se torna crente, a gente se afasta de algumas coisas que a gente ficava mais próximo? É para nos proteger de não nos contaminarmos? Pode ser. Mas por que a gente se contaminaria se a nossa imunidade espiritual tá boa? Se a gente está vacinado? Por que eu teria tanta preocupação vou usar a expressão que a Maria trouxe aqui pra gente, mundanismo, entrar na minha casa, se eu sei que a minha casa transborda cristianismo? Onde Deus transborda, lá fora não consegue entrar. O pastor Marcelo escreveu aqui, o lar é mais do que um espaço físico. É uma embaixada do reino de Deus neste mundo. Exatamente, pastor. Há uns anos atrás, Deus me deu a oportunidade de compartilhar um artigo na Visão Missionária, que a casa é um consulado do reino. E foi sobre isso aí que eu disse. A casa, o nosso lar, ele precisa ser o lugar onde o cheiro emana ao céu, o som emana ao céu, a organização emana ao céu, representa o céu. E o pensamento, a linguagem do céu. Vai entrar ali estrangeiros? Vão! Dentro de um consulado entram estrangeiros. Mas eles não conseguem mudar aquele ambiente. Porque nós somos do céu. Então, minha filha faz parte de uma escola. E lá na escola, hoje, a atividade que todas as crianças vão participar, todos os amiguinhos que ela muitas vezes influencia com a sua linguagem, vão todos estar brincando com desfilando com seus cabelos malucos, se apresentando com seus cabelos malucos, seus cabelos penteados de maneira maluca. E aí, a minha filha, que é um presente de Deus, que Deus me confiou para eu instruí-la no caminho em que deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie, ela vai aprender que ela é de Jesus e que aonde ela estiver, ela tem que mostrar Jesus. E mostrar Jesus na igreja, mostrar Jesus dentro de casa, se a casa dela principalmente é cristã, não vai fazer muita diferença. Mas se ela mostrar Jesus lá fora, preparada, ela vai fazer diferença.
Meu filho Miguel, uma vez, ele estava participando de uma atividade na escola, até era a escola onde os filhos da Cátia e do Igor, que estão aqui também, estudaram, ano passado. E aí ele chegou em casa, ano passado não, ano retrasado, né? Eles estudavam juntos. E meu filho chegou em casa, Miguel, muito chateado. Mamãe, os meninos da escola estão usando saia hoje, mãe. Que absurdo! Não é uma roupa que condiz com um homem. Um homem usa bermuda, short, calça. Homem não usa saia, não é da nossa cultura brasileira. Tá vendo como ele tá? Ele tem um intelecto ali. Mas aí, eu falei, pois é, filho, e eles estavam lá. E aí eu falei assim, por que você não usou saia? Aí ele falou assim, porque, mãe, eles estavam usando saia para representar outros sexos, e eu não tenho outro sexo. Você entendeu? Que dentro... Pronto, voltei. Desculpa, gente, tinha caído aqui a conexão. Então, em casa... Não, aí meu filho estava lá na escola e eu falei, filho, por que você não vestiu? E aí ele chegou e falou assim, mamãe, eu não posso me vestir, porque não é da nossa cultura. Você viu que ele estava com um entendimento intelectual, mas ao mesmo tempo o pensamento espiritual, o movimento espiritual, o conhecimento cristão fez com que ele dissesse, não vou usar isso. Falei, mas filho, e se eles lá estivessem querendo representar a Escócia? Porque os homens escoceses, eles usam saias. Aí ele, mãe, aquilo ali é um uniforme que representa, que é comum da cultura daquele país. Aí é outra coisa, né, mãe? E eles têm uma roupa por baixo. É diferente do que eles estavam fazendo. Miguel, na época ele tinha 7 anos. Agora ele está com 9. Então a Rebeca hoje vai para a escola com o cabelo maluco? Vai. A mãe vai ficar maluca aqui para fazer o cabelo maluco dela? Vai. Mas ela não está misturada nisso. Ela está indo com um penteado na cabeça. E eu não vou alimentar isso na cabeça dela. Ah, mas estão querendo fazer com que as crianças se acostumem com os pensamentos, tarará, que isso não é um assunto aqui do hoje. Não quero desviar do assunto, porque eu acho que é o assunto que a gente está tratando aqui é muito importante. Mas tem relação. A gente precisa entender que é em casa que eles estão nutridos e estão protegidos se você tiver dedicação nisso. E para você ter dedicação nisso, você tem que usar a palavra de Deus como seu norteador. Meu irmão bonito de Jesus, minha irmã bonita de Jesus. Por favor, não deixe que o seu pensamento, a sua mentalidade por si só seja o norteador das coisas na sua casa. Em nome de Jesus. Não instrua a sua família com base no seu senso de justiça. Pronto, voltei de novo. Não deixe. Sabe por quê, meu irmão? Porque maldito é o homem que confia no próprio entendimento. Maldito é o homem que confia no próprio entendimento. Não apoie a sua instrução nisso, minha irmã. Peça que o Espírito Santo de Deus mostre se você não está enxergando as coisas com seus próprios olhos. Aí eu quero voltar no meu tema aqui, porque já são 11 horas e 1 minuto em Brasília e aqui no Espírito Santo também, e eu preciso concluir meu pensamento aqui, senão eu vou ter que fazer parte 2. E eu quero dizer que então, como seria? Como é que eu vou conseguir trazer essa sabedoria? E olha aqui, você não precisa concordar comigo, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para te mostrar uma outra forma de pensar. Mas os perigos dos sofismas, das ideologias, eles precisam estar à nossa vista, Você sabe o que é sofisma? Sofisma é argumento que aparentemente é verdadeiro, mas esconde mentiras. E muitas vezes esses argumentos que aparentemente são verdadeiros, eles não são ditos pelas pessoas do mundo.
As pessoas que vão aparentemente dizer o que está certo são as pessoas do reino. A Bíblia diz que no final dos tempos nós seremos enganados por pastores, por líderes, por mensageiros que dizem que estão dizendo a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu sei que a gente está aqui num ambiente digital, aqui é YouTube, você está ouvindo no aplicativo, você vai ouvir nas plataformas de podcast. Eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus, peça sabedoria ao Espírito Santo de Deus para dizer a quem você deve dar ouvidos, inclusive nas pregações. Não saia ouvindo todas as pregações que você digita aí dos blogueirinhos da rede social, da internet, meu irmão. Cuidado com os videozinhos comentados que você recebe aí nos Reels e nos Shorts que você recebe aí no TikTok da vida. Você quer ter entendimento? Primeira coisa é Bíblia, oração. Tá com dificuldade de entender? Jejum. E depois, busque o seu pastor. Busque o pastor da sua igreja local. Pare de ficar dando ouvido a pastores, blogueirinhos e mensagens que você está ouvindo aí na internet de pessoas que estão focadas em ganhar engajamento, seguidores. Nós estamos aqui como Junta de Missões Nacionais, como Batistas Brasileiros, buscando trazer você para um entendimento bíblico, um entendimento. Estamos aqui 24 horas compartilhando palavras fundamentadas, porque nós estamos tirando estamos nos perdendo das oportunidades de sermos sal e luz lá fora. Você já parou para se perguntar por que a gente está com tanta dificuldade de rapazes se alistando para serem radicais? Os meninos, os rapazes, os jovens. Já parou para pensar? Você sabe que nós temos um grande desafio, nós temos uma gama enorme de missionárias mulheres, mas nós temos estamos com um déficit altíssimo de missionários jovens rapazes. Você já parou para pensar o porquê? Porque a gente está mais preocupado na formação intelectual e profissional deles do que na formação espiritual. E quando a gente se dedica na formação espiritual, a gente coloca eles numa bolha. A gente tira o celular da mão dos nossos filhos. Por quê? Porque é mais fácil tirar o celular da mão dos nossos filhos do que ficar do lado deles participando do momento que eles estão com o celular na mão. Que dá mais trabalho? Falar para o seu filho sem celular do que você sentar do lado dele e ficar ali assistindo aquele assunto que não te interessa. Quando você tinha um monte de coisa para fazer, um monte de louça para lavar, um monte de roupa para passar, mas você está ali do lado assistindo a mesma coisa que seu filho assiste. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ensinar os meninos no caminho em que devem andar, a Bíblia não está falando para você tirar o celular dele. A Bíblia não está falando para você não deixar seu filho ir de cabelo maluco para a escola. A Bíblia não está dizendo que é para você tirar os seus filhos dos movimentos que a escola oferece. Alguns você vai deixar ele ir, outros você não vai deixar, mas não é para você fazer isso por causa do que é para você estar com eles. Ensiná-los. Márcia Doneda, há umas semanas atrás, no quadro Entre Pais e Filhos, eu não me lembro se foi numa dessas semanas passadas, ela contou a história de um pastor que tinha perdido o filho dele para as drogas. Ele descobriu que o filho dele estava envolvido com drogas. E aí ele pediu exoneração do cargo dele na igreja e se dedicou a resgatar o filho. Talvez, na mentalidade de alguns, eles tenham pensado assim, nossa, mas ele abriu mão do serviço do reino de Deus
A Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é buscar em primeiro lugar a igreja. Pastores que estão aqui me ouvindo, por favor, não me trucidem. Mas buscar em primeiro lugar o reinado de Deus na sua vida. E para aquele pastor, o reinado, a direção, a ordem que o nosso Supremo Rei tinha dado para ele é: largue a igreja, porque eu vou trazer um outro pastor para lá e cuide da sua casa. E aquele pastor abriu mão da sua igreja, pediu eu não me lembro se ele pediu uma licença ou se ele chegou a se desligar da igreja e foi atrás do filho dele, mas não é isso que eu quero dizer sobre essa história. E aí o rapaz estava usando drogas. E o pai dele sabia, e ele sabia que o pai sabia. E aí o pai dele falou assim: aí a Márcia contou que toda vez que o rapaz usava drogas, o pai sentava do lado dele e ficava ali vendo ele usar. E o menino começou a ficar incomodado e falou: pai, você vai ficar aqui me vendo fazer isso? E o pai falou: vou, porque eu te amo. E aí ele começou a se movimentar e fazer um monte de coisas, e ele saía à noite, ia para as baladas, e bebia muito, e ficava muito drogado. E aí eles, como é que fala? O pai ficava do lado de fora, e quando o rapaz saía, o pai pegava ele, botava dentro do carro, levava ele para casa, dava banho nele. E o rapaz falava assim: pai, o senhor ficou aqui esse tempo todo? Ele falou: sim, fiquei aqui te esperando, porque eu te amo. Interessante. O pai dele não obrigou ele a parar de usar a droga. Sabe por quê? Porque o foco do pai dele não era dizer que a droga era ruim, mas era mostrar o amor de Jesus. Às vezes a gente está mais focado em mostrar o que tem de ruim no mundo do que mostrar o que tem de bom em Deus. Quando nós mostramos o que há de bom em Deus, os nossos filhos não vão se interessar pelo mundo. Mas a gente está ocupado demais, querendo trazer dinheiro para casa, pagar as viagens para a gente fazer. E aquilo que importa, sentar à mesa, transmitir entendimento bíblico, mostrar quem Jesus realmente é e quem Deus realmente é. A gente não tem tempo para isso. A gente faz o nosso filho perder o encontro, a reunião de oração na igreja, mas ele não perde uma aula na escola. Nós vivemos a muralha de oração na nossa igreja. E a minha igreja estava escalada no dia da muralha de oração, e o horário das crianças era às 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã. Era um horário que meus filhos estariam na escola, num ano aí. E aí eu cheguei para eles e falei assim: hoje nós não vamos para a escola, porque hoje tem muralha de oração. Aí o Miguel chegou e falou assim: a gente vai faltar à escola porque a gente vai para a igreja? Eu falei: sim. Porque orar pelos missionários, porque buscar a Deus em oração é mais importante do que aprender português e matemática. Para você também é? Para você, bonita, ensinar sobre Deus é mais importante do que ensinar história e geografia? Sabe por quê? A gente paga caro para os nossos filhos estudarem história e geografia lá fora. A gente paga caro para os nossos filhos estudarem inglês, português, espanhol, japonês e blá, 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 lá fora. A gente está investindo para os nossos filhos, Malu, a gente está investindo para os nossos filhos crescerem intelectualmente, mas a gente não tem preparado eles com a sabedoria que traz o discernimento para então eles crescerem intelectualmente. Eu comecei o nosso quadro hoje falando sobre a importância de terem sabedoria, e o texto que eu li foi Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo que você possuir de sabedoria para adquirir o entendimento. Você não pode liberar os seus filhos para aprenderem sobre teorias e técnicas se eles não têm sabedoria espiritual para lidarem com isso. Mas, Van, você está falando isso agora. Meu filho está no ensino médio.
Meu filho está lá na escola e agora ainda é o tempo. Sabe por quê? Porque tem mesa na sua casa. A sua casa, você bonito de Jesus, você que é o homem, Deus te colocou como líder na sua casa, você vai ditar as regras, e se você for o homem, segundo o coração de Deus, entendendo o sacerdócio da sua casa, você vai ditar as regras. Enquanto nós estivermos comendo à mesa, ninguém vai ver tecnologia. Enquanto vocês estiverem debaixo da minha casa, do meu teto, aqui nós vamos sentar juntos à mesa para comer. Use a sua autoridade para levar os seus filhos para mais perto de Jesus. Não para colocar eles no caminho que você acha que é o certo, para eles se tornarem bons profissionais. Eles vão ser bons profissionais quando eles tiverem o reinado de Deus nas suas vidas em primeiro lugar. E então todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas você precisa mostrar para eles o que é ter o reinado de Deus em primeiro lugar. Até me engasguei. Antes de irem buscar o conhecimento lá fora, antes de ir para a escola, tem que ler um texto bíblico. Antes de ir para a escola, tem que orar. Ah, mas aí eles vão ter que acordar muito cedo. Eles não acordavam cedo para ir fazer uma prova, um vestibular, um Enem? Não acorda cedo? Não acorda cedo para ir para a escola? Por que não pode acordar cedo para ler a Bíblia? Por que não pode acordar cedo para orar? Quando você for acordar, bonita, quando você for acordar o seu filho amanhã, você vai acordar ele um pouquinho mais cedo, vai sentar na cama com ele, vai ler um texto da Bíblia para ele. Que poderosa é a leitura em voz alta. Leia em voz alta para o seu filho. Filho, eu quero ler um texto da Bíblia para você levar para o seu dia hoje, ao longo do dia. Senta ali e leia um texto. Quer uma dica? Comece lendo Provérbios. Leia um versículo só. Quer um outro livro legal para você ler para os seus filhos? Tiago. Leia o livro de Tiago. Que livro prático de relacionamento com as pessoas. Leia com ele, ore por ele, então fale, vai filho, vai se arrumar para você ir para a escola. Ele vai estar começando a se preencher. E onde a abundância de sabedoria, a presença de Deus. A Maria Nadir, eu acho que ela pegou a minha fala e replicou aqui, ó. Ensinar sobre Deus é mais importante do que ensinar português e geografia. E aí, Nadir, deixa eu te falar uma coisa. Já tô íntima, né? Reparou, Nadir. Nadir, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente ensina sobre Deus, quando os nossos filhos vão estudar as matérias intelectuais que ele tem para trazer, que eles têm que aprender, eles começam a aprender com muito mais facilidade e tem mais clareza. Você sabia que a história que a gente estuda na escola, do descobrimento do Brasil, existe uma história bíblica por trás disso? Você sabia disso? Você já parou para... Eu vou dar um spoiler aqui, depois você começa a pesquisar aí. Se você quiser saber um pouco mais, manda mensagem para mim lá no direct, @vangomes.oficial no Instagram, tá bom? E eu te ajudo a buscar mais conhecimento sobre isso. Mas veja o que está escrito. Você sabia? Você já parou para pensar? Por quê? Naquela comitiva que saiu para descobrir novos caminhos para as Índias, que é o que a gente estudou na escola, tinha um padre. Você já parou para saber sobre isso? Você já leu a primeira carta de Pero Vaz de Caminha? Já leu a primeira carta de Pero Vaz de Caminha para o imperador de Portugal? Não. Sabe o que Pero Vaz de Caminha disse pro imperador na primeira carta que ele escreveu? Numa das primeiras cartas, eu não sei exatamente, posso estar sendo redundante, mas se eu me engano foi a primeira carta. Ele escreveu dizendo assim: aqui não tem muito ouro e prata, nem especiarias, mas tem aquilo que o Senhor está procurando. Tem muitas pessoas. Aí você vai dizer assim, porque eles queriam escravizar os índios. Se eles quisessem realmente escravizar os índios, eles não teriam feito uma missa.
logo que chegaram lá? Ou você acha que para escravizar alguém você faz uma missa primeiro? O objetivo foi de catequizar. E aqui eu não estou falando sobre religiosidade. Eu estou falando sobre fé. O objetivo era evangelizar os índios. Mas a gente não estuda isso na história da escola. Em casa é o lugar de aprender sobre teorias e técnicas, porque é em casa que você vai dar aos seus filhos sabedoria, para então eles terem acesso a teorias e técnicas. E eles vão aprender a verdade. Eles não vão ser enganados. Eles não vão ser iludidos. Mas, Van, meu filho já está no mundo. Van, meu filho já está na universidade, já está com uma mentalidade tão... Nem reconheço meu filho mais. Mas na sua casa tem mesa. Na sua casa tem mesa. Na sua casa tem pão. Na sua casa tem pais que amam. Na sua casa você pode ensinar usando os 5 sentidos. Porque é em casa que se aprende sentado à mesa. Na sua casa tem pessoas tementes a Jesus. Eu me emociono. Na sua casa tem gente temente ao Senhor Jesus. Na sua casa tem gente determinada a fazer discípulos. Na sua casa tem gente que tem a fala de Paulo, que diz: importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. E o que vai fazer com que eles tenham pleno conhecimento da verdade? A sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você está entendendo? Vou ficar por aqui. Eu acho que deu para a gente entender. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você ouça os meus contrapontos e os meus argumentos através do filtro do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para dizer que o que a Van pensa é a verdade. Mas eu quero que pelo menos você ouça um outro ponto, uma outra perspectiva. E peça para Deus te dar discernimento. Porque às vezes a gente coloca os nossos filhos numa bolha. E a gente treina eles a estarem afastados dos locais desse mundo. E a gente não tem que afastar os nossos filhos dos locais desse mundo. A gente tem que afastar eles dos padrões desse mundo. E para eles estarem no mundo, mas não estarem nos padrões do mundo, eles têm que estar muito, muito firmados nos padrões de Deus. Então, ele vai usar o cabelo maluco, ele vai poder participar das feiras culturais da escola e não vai se contaminar. Por quê? Porque ele tem sabedoria. E a sabedoria que ele adquiriu em casa, sentando à mesa, no culto doméstico, com a mãe ensinando ele a ter uma vida devocional, com o pai ensinando ele a ter uma vida devocional, vai fazer ele estar tão nutrido, que ele não vai se enganar. E os olhos dele vão estar numa palavrinha que está muito famosinha nos dias de hoje, numa cosmovisão cristã. Você sabe o que significa cosmovisão? Cosmovisão é quando a pessoa consegue, é a maneira com que ela enxerga o mundo. E se ele tem a Bíblia latente, a cosmovisão dele é bíblica. Se ele entende sobre como é ser cristão de verdade, que é estar no mundo, mas não ser como os do mundo, que é estar no mundo, mas livres do mal, porque nós temos um Deus que nos blinda, que nos protege, nós temos uma cosmovisão cristã. E aí pode vir a teoria que for, inclusive para um menino de 7 anos autista, e ela não vai fazer sentido. Ele vai recusar em nome de Jesus, e isso vai alcançar a sua família também. Então, bonitas que estão me ouvindo aqui, as irmãs que trouxeram sua contribuição, ouça, por favor, a Malu, a Maria Nadir, o pastor Marcelo, deixa eu ver quem mais...
a Renata, a outra irmã também que estava falando, Maria Prazeres, não ouça meu discurso como algo que está machucando a irmã, o irmão. Não, eu quero que a gente tenha uma visão de reino e estejamos juntos crescendo. E a Van pode estar errada? A Van pode estar errada. Mas aí eu quero te lembrar uma coisa que eu tenho muito humilde no meu coração. Ninguém erra querendo errar. Se a Van está aqui fazendo algo de errado, eu estou querendo acertar. Mas a gente não pode se esquecer que Deus não coloca, Deus não permite que ninguém fique diante das suas ovelhas sem a sua autorização. Se Deus colocou uma pessoa diante das ovelhas, é porque Ele autorizou. Ah, Van, mas e aqueles que estão pregando aí nas redes sociais para muitas ovelhas? Foi Deus que levou essa mensagem até você ou você que procurou essa mensagem? É diferente. É diferente. Eu conheço muitos ouvintes aqui da Rede 316 que a mensagem, o link chegou para eles. Eu tô aqui porque uma amiga mandou essa mensagem. Você entende quando Deus coloca a pessoa na sua frente, quando você procura essa pessoa? É diferente. É diferente. Bom, é a casa o lugar onde se aprende sobre teorias e técnicas. É em casa que se aprende. Por quê? Porque a gente não vai falar sobre teorias e técnicas, mas vamos falar sobre a verdade. E se os nossos filhos, nossos parentes, a nossa casa conhece a verdade, a teoria e a técnica, elas vão chegar, mas vão ficar só o que é a verdade. E onde eu encontro a verdade? A tua palavra, ó Deus, as escrituras, a Bíblia, ela é a verdade. Essa é uma sementinha e eu peço ao Senhor que o seu coração seja terra fértil. Terra fértil para te fazer despertar. E que a boa semente do Senhor, não da Van, encontre terra fértil no seu coração, terra que é adubada, irrigada, afofada, aerada, e faça crescer e florescer uma árvore linda que dê bom fruto. Fruto de paz, fruto de justiça. Um fruto que agrade ao Senhor. É o que eu digo humildemente para os irmãos diante do nosso Deus soberano, autor de toda a história. Amém? Bom, vou dar uma lidinha aqui enquanto o pastor Welber está chegando. Vou dar uma lidinha aqui nos nossos comentários. Eu vou dar uma olhada lá de cima, porque eu estou vindo de baixo para cima e aí comecei a dar uma pulada. O Reginaldo logo cedinho chegou. Bom dia, graça e paz da parte de Deus para os nossos corações, trabalhando e aprendendo a ser mais humano do jeito de Jesus. Jesus 100% homem, dominado 100% pelo Espírito Santo de Deus. É assim que a gente tem que ser, Reginaldo. Verdade. Aí a Kátia estava aqui, passou. Kátia Canal, um beijo, querida. Elisângela, paz do Senhor Jesus. O Daniel Edu, paz do Senhor. Daniel Edu aqui de Santa Catarina, abraço, Deus abençoe. Um cheiro, um beijo, Daniel, para você. Deco, tudo bem, Deco? Bom dia para você. A Marileusa, depois a Sandra. Cheguei, bonita e bonito. Cheguei, Brasil. E aí a Célia botou aqui, ó. Bom dia, graça e paz, meus amados. O Elber Van. Estou aqui no trabalho com o meu fone. Linda, como sempre, Van. Deus abençoe. Um beijo, sua linda. E aí, um monte de gente dando bom dia. Vou pulando aqui, tá, gente? Porque bom dia, todo mundo bom dia igual. Deixa eu ver aqui. Aí a Deusidete falou que a Van é maravilhosa, do jeito que ela é, né? Aí o Reginaldo jogou uma indireta. Só uma dica, Van. Escreve o livro. Ah, sim, vou escrever o livro. Tá, joia. O livro que ele tá falando, gente, é o livro com o compilado de todo É em Casa que se Aprende. Foi uma série de mais de 3 meses. Acho que chegou a 3 meses, né, gente, que a gente está falando sobre isso. Depois, você que está chegando agora aqui novo, teve gente nova chegando aqui, dá uma recapitulada, volta lá, tem muita coisa legal que a gente aprendeu junto aqui. Olha, o Marcelo Leutier
Falou assim, ó, não tem o livro, mas tem o autor, Espírito Santo, glória a Deus. Eu creio que é isso, tá, Marcelo, pastor Marcelo? Inclusive, parece até loucura algumas coisas que a gente tem ouvido. Mas faz tanto sentido depois que o Espírito Santo vai trazendo uma paz, um discernimento. Eugina botou aqui também, graça e paz. Aí o Igor passou aqui. Aí o Reginaldo, eu quero o livro Em Casa que se aprende. Legal, bora lá, hein? Já teve gente passando por aqui, ó. A Sandra, eu quero o livro. A Andresa, Marcelo Leutier, Em Casa que se aprende, legal. A Elisângela, sou do estado de Alagoas. Mandei um beijo já, viu, Elisângela? Você viu aí? Aí o pastor, o Reginaldo, né, o virtuoso modo on, botou aqui pra gente ver, ó. A sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria e emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Provérbios 4:7 foi a base, né, o Reginaldo, que a gente usou aqui hoje. Aí, ó, já tem parceria, gente, para o livro. Pastor Marcelo Leutier, eu faço os recursos visuais para o Ministério Infantil e a Van faz o livro. Beleza. Isso aí, gente, vocês têm que conhecer o material do pastor Marcelo para crianças. É a coisa mais preciosa do mundo, e inclusive eu uso com os meus filhos aqui em casa. Elisângela, palavra forte. Eu preciso dessa sabedoria espiritualmente. Espiritualmente, tá guerra, não tá fácil, tá guerra, mas Elisângela, não se esqueça, as nossas batalhas não são físicas, são espirituais, muito além daquilo que a gente está vendo, e só com espadas espirituais, com a armadura espiritual a gente vai conseguir vencer. A Carmelita da Igreja Batista Cordeiro, em Colmeia, no Tocantins. Um beijo, Carmelita. A Jazionete falou aqui que o recurso que nós usamos para ensinar em casa é a mesa. E mais uma galera botou aqui que a mesa, estão corretíssimos. É na mesa, sentados à mesa, que a gente vai aprender, a gente vai se conectar, usando os 5 sentidos. Isso foi muito legal a gente aprender aqui hoje. E aí, vou dar um pulo aqui bem grande, ó. Aí a Carmelita botou aqui, ó. Ontem no culto a mensagem foi sobre a mesa em nossa casa. Legal, né, Carmelita? Olha Deus chamando a gente para a mesa, né? Para essa importância. Vou dar mais um pulo aqui. Aí a Bernadette. Então é a mesa, onde você pode conversar, saber o que está acontecendo, olhar um para o outro. É a mesa. Exatamente, aprendemos isso com Jesus. E confrontar também, a gente pode confrontar na mesa, né? Jesus, ele confrontava muitos dos seus discípulos enquanto conversava com eles à mesa. E aí veio a galera do joinha e do sim, que a gente estava falando sobre os 5 sentidos enquanto a gente está sentado à mesa, né? E quanto que a gente ativa os 5 sentidos enquanto a gente está compartilhando sabedoria. Elisângela botou aqui, ó. Aqui em casa foi semana passada para os meus netos, sentaram à mesa. Muito legal. Aí a Maria Prazeres perguntou se eu estava conhecendo sobre a história aí do cabelo maluco e tal. Aí a Carmelita também gostaria de saber um pouco mais sobre essa onda do cabelo maluco. Pois é, tá uma vibe aí das escolas. Eu acho que é mais para poder ocupar espaço na agenda, né? Antigamente tinha um monte de coisa. E aí as crianças se divertiram em chegar com os cabelos mais mirabolantes possíveis. E aí, lógico, que vai ter que vir o mimimi. Teve uma época que eram umas bonecas. A boneca de uma apresentadora de crianças lá que vinha com um punhal. Aí tinha outra que era a boneca de um urso, de quem era jovem, mas, tipo assim, da minha idade, que tinha um urso, que tinha uns bochechão assim, que tinha um punhal. Aí tinha uma galera depois que girava a música ao contrário. Você lembra? Essa é da sua época? Que girava o disco ao contrário, aí tinha uma mensagem. Você lembra dessas histórias aí? Pois é, tinha esse negócio aí. Aí, agora é o cabelo maluco. Van, sabe o pastor uma vez, conversando sobre uma dessas polêmicas da vida, né, que acontece aí, a cada dia surge uma, ele disse assim, que existe uma placa de trânsito que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Então, tem dúvida? As polêmicas que estão surgindo, por exemplo, do cabelo maluco, né? Estão aí surgindo e tal, que é uma ideia de um casal acho que
americano, sei lá onde é, isso. E tal, né? Que a ideia, na verdade, é para as crianças, isso que eles falaram, né? Que é internalizarem. Para as crianças estarem tranquilas e tal quando se deparar com um drag queen. Uhum. Coisa, né? Bem espalhafatosa e tal, né? Normalmente eles são, né? E, enfim, tem sentido? Não sei, né? Mas, assim, na dúvida, não ultrapasse, né? Tem dúvida? Você tá com dúvida? Tá pesando no teu coração? Não entra. Fala com o professor, né? Sai fora, ó. Meu filho não vai não e tal, porque, né? Nós não temos bem certeza a respeito disso e tal. Enfim, né? E aí evita, porque aí se você for falar, aí vai gerar aquela polêmica, se você for, né? For querer, aí você vai ter que estudar, se você não tiver argumento, você vai passar vergonha. Então, exatamente, é? exatamente. Mas isso também, pastor Welber, também não faça. Não sente na cadeira do juiz, porque você não mandou o seu filho para ele não se misturar e julgar quem mandou. Não faça isso também, não. Né? Então, faça isso. Só não participe. Se tiver com dúvida, tá pesando no coração, não avança. Fica tranquilo, porque você não está em paz. Se não te traz paz, né? Então exatamente. Não avança, muito não. Bom, muito boa essa palavra, hein? Pastoral, hein, gente? Recebam, hein? Aí a Mary Prazeres falou, olha, eu não estou falando em discípulos, eu estou falando no mundanismo dentro de casa. E olha, o mundanismo, Maria, tá entrando dentro de casa, tá entrando dentro da igreja, tá entrando em tantos lugares, né? Infelizmente, porque o mundanismo tá nas pessoas, não está nos lugares, né? Aí o pastor Marcelo disse, o lar é mais do que um espaço físico. É uma embaixada do reino de Deus neste mundo, segundo Coríntios 5:20. Exatamente, é um consulado do reino, né, pastor Marcelo? E assim, aí ele completa, assim como um embaixador representa fielmente o seu país em terras estrangeiras, os pais representam a glória, a vontade e o caráter de Deus diante dos filhos. Sim, exatamente. Concordo plenamente com o irmão. E aí ele continua. Esse foi o tema que levei ontem na EBD dos pais, enquanto o departamento infantil realizava uma programação especial para os filhos. Que massa! Queria estar lá! Nossa! Ia ser muito legal. Queria estar lá ouvindo. Se tiver transmissão ou gravação, manda para nós que eu quero ouvir. A Renata, concordo com você, Van, sobre essa questão do cabelo maluco. Temos que nos policiar para não ficarmos religiosos demais, mas internamente. Falando em sentimentos, ações, pensamentos, nos aproximamos. Não entendi muito bem, mas mais do mundo do que do comportamento de Jesus, exatamente. A gente acaba, sem querer, ela quis dizer isso, pastor Welber, sem querer a gente vai se aproximando mais do comportamento do mundo do que do comportamento de Jesus. Mas a gente fica assim, a gente acha que Jesus vivia numa bolha. Ontem mesmo à noite, a pregação foi sobre isso. Jesus foi até o poço, aquele tanque, o tanque do que o paralítico, né, queria entrar. Muitas pessoas se esquivavam daquele tanque. Jesus foi para aquele tanque. O cheiro ali, o ambiente ali era um ambiente muito angustiante. Jesus escolheu estar ali, porque ele estava cheio, ele estava preparado. Não estou dizendo para você ir para esses ambientes desafiadores sem estar preparado, não é isso. Renata, gostei demais da analogia com o consulado. Clarei o entendimento em como devemos agir como cristãos. Muito legal, né? É sim. Procura saber, eu não sei se tem algum PDF sobre isso, em casa ou consulado do reino. Foi um artigo que eu escrevi para o Visão Missionária. Talvez você ligando para a União Feminina, elas tenham ainda essa revista por lá. Pastor Marcelo, glória a Deus, também falei sobre isso, as redes sociais, sobre a educação dos filhos, não terceirize a educação dos filhos. Malu, os rapazes não estão educados para o reino. Pois é, eles estão mais focados em serem profissionais de excelência, né, que embaixadores do rei. Infelizmente. Ensinar sobre Deus é mais importante do que ensinar português e geografia.
A Malu, perfeito, fala Deus. Provérbios e Tiago, isso. Aí a Maria Nadir botou assim, sim, querida, repete para não esquecer. E agora já não sei o que era. Desculpa aí, Nadir, escreve aqui o que você queria. Bernadette, ô Glória, fechou o entendimento, Van, pura verdade. Glória a Deus, você usada por Deus para trazer os assuntos. Aleluia. Os filhos podem andar com pessoas no mundo, sim, como Jesus, e não se contaminou, se eles estiverem preparados, hein? Nós temos que lançar os filhos no mundo, mas só vamos lançar quando eles estiverem preparados. Não estou dizendo para você deixar o filho andar com os do mundo. Prepare para que eles andem com os filhos, com os que estão no mundo. E não é só filho, não. Marido, e o marido a esposa, tá bom? A família se ensina, se educa. Verdade, irmã. Mariana Dias, glória a Deus. Malu, aleluia. Sim, sim. Elisângela, amém. Hoje, linda mensagem. Hoje Deus te usou para que eu possa enxergar mais o que fazer com os meus filhos. Amém. E olha, Elisângela, eu vou te dar uma dica. Quinta-feira, às 15 horas da tarde, Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Doneda, é mais diretamente sobre esse assunto. E olha, na Rede 316, 24 horas compartilhando o amor de Deus. Elisângela, amei participar com você. Espero que toda vez que você estiver, eu esteja acompanhando sempre. Amém, tamo junto. Tenho 3 filhos afastados do Senhor, mas a minha fé é que eles voltem em nome de Jesus. Vão voltar. Se nós estivermos nos dedicando em mostrarmos o amor de Jesus, porque é o amor de Jesus que resgata as pessoas. Obrigada pelo oi, Deus te abençoe muito, te usando muito mais. A Mandileia mandou muito bom, já compartilhei no grupo da família, mande um oi para a missionária Cerise, da Igreja Batista em Periperi, Boca da Mata, pastor Aldo, homem e mulheres usados por Deus, meus pais na fé. Um beijo para esses pastores queridos, nossos missionários. Sou professora, falo cabelo criativo. Ah, boa ideia! Olha aí, arrasou aí, pastor Welber. Gostei, Zé. Ela não fala cabelo maluco, ela fala cabelo criativo. Vou falar isso para minha filha hoje. Ela vai de cabelo criativo da mamãe criativa hoje para a escola. Elisângela, semana passada foi aqui em casa. Sobre cabelo maluco, bolsa maluca com meus netos. Isso aí. Tá uma febre aqui esse negócio. A Duda. Van, bom dia. Não devemos ter prudência e as festas do Halloween, que sabemos exatamente que estão festejando. Tudo é muito sutil. Devemos orar e pedir orientação a Deus. Desculpa, eu esqueci de pedir para botarem aqui na tela. Exatamente. E aí, não é para a gente sair deixando tudo, né? Mas por que seu filho não vai na festa do Halloween? O que significa a festa do Halloween? Entende? Qual é o objetivo da festa do Halloween? Sabe? A gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, porque quando a gente diz um não sem uma justificativa, fica suspenso na mente das crianças. A gente está vivendo uma geração de crianças muito inteligentes, não é, pastor Welber? As crianças são muito inteligentes. Os jovens, eles argumentam. Não, você não vai na festa do Halloween, mas por quê? Não, olha, você não vai participar da festa junina. Por quê? Explica. Qual é a visão que você, como pai, mãe, responsável diante de Deus desse jovem, desse adolescente, dessa criança, está enxergando? É Deus que está me dando esse discernimento, porque existem festas e festas também, né? Rola de tudo nessas festas. A gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Não, você ainda não está preparado, a gente precisa amadurecer um pouco mais sobre isso. Enfim, chega. Fui porque eu tenho que fazer o cabelo criativo da minha filha ainda hoje. A Idina está dizendo o seguinte, cabelo missionário, pronto. Pronto, isso aí, vou botar, gostei. Cabelo missionário, pronto, treina teu filho lá para ele trazer, bota uma Bíblia aí, ó, abre, faz o cabelo numa Bíblia. É bem facinho transformar o cabelo numa Bíblia. Moleza. Então, o Jean Lima está dizendo assim, bom dia, creio que nós cristãos só podemos andar na verdade. Não podemos emitir orientações com base em impressões, boatos ou fatos incertos. Podemos induzir as pessoas ao extremismo. O cabelo maluco é somente uma atividade lúdica de diversão na Semana da Criança. O Jean Lima está lá em São Luís do Maranhão. Começou assim. Então. É o criativo, né? Que a professora Esther trouxe aqui pra gente.
Exatamente. Então, né, tenha paz. Em nome de Jesus, tenha paz. Né? Não, você não precisa concordar com tudo. É aquilo que o pastor Weber mesmo falou. Tá na dúvida? Não faz. Não vai. Né? Porque assim, às vezes é um cabelo maluco, mas lá na escola eles estão levando para uma vertente diferente. Aí, ok. Concordo com a irmã. Mas... Olha que massa. Ô, Van, você precisa ver, tem uma princesa aqui, mandaram pra gente aqui o cabelo. Manda pra mim. Meu Deus do céu, olha que eu falei da Bíblia. Adivinha? Olha só, deixa eu pausar aqui. Ela botou aqui uma Bíblia aberta, né? Bíblia Sagrada, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus está voltando, né? Ela botou dois, como se fosse a Bíblia aberta, escrito isso, entendeu? E aí 2 lacinhos e tal, aí ela fez um arco. Que sensacional! Que show ficou aqui. Sendo sal e luz na escola! O cabelo missionário aqui, ó, ficou top. Ai, demais, pergunta né? se a gente pode compartilhar aqui na tela, pastor Welber. A mãe autoriza? Deixa, isso, você autoriza aí, querida, a gente compartilhar aqui com o pessoal? Manda aqui para mim no WhatsApp, pastor Welber, que a gente pode mostrar isso aqui. Tá aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo encaminhar daqui, porque eu não sei se eu consigo por conta porque eu sou aqui uma extensão, você entendeu, né? Eu sou uma extensão do telefone original, e às vezes a original fica lá no nosso estúdio central, né? O telefone, a mãe, vamos dizer assim, fica lá no nosso estúdio. Deixa eu ver se eu consigo enviar daqui, que eu acho que eu não vou conseguir. Porque é um vídeo, né? Eu não sei se eu consigo enviar daqui. É um vídeo, não sei se vai... Um vídeo é só uma extensão. Eu aqui é só uma extensão, então tem coisas que eu não consigo fazer. Tem que ser o Gabriel lá. Ô, Gabs, tá me ouvindo aí, meu irmão? Vamos ver se o Gabriel ouve lá. Vamos ver se ele ouve lá. Salva a gente aí, meu irmão. Deixa eu ver se... Que legal. Gabs, vê se você consegue colocar na... Mas ele vai ter que entrar aqui no estúdio, vai dar muita agitação aqui. Né? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo trazer Não, pior que não dá nem para eu trazer. Eu queria transferir pelo menos para o nosso grupo aqui da rede, mas não dá. Poxa, que legal. E olha, mas eu quero ver isso, vai ser muito legal. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar na semana que vem, eu vou ver com o Gabs, e aí semana que vem a gente volta um pouco sobre esse assunto e eu vou mostrar que dá pra gente estar no mundo e não ser como os do mundo. O pastor Welber tá lá tentando, gente. Foi? Eu tô tentando aqui. Tô tentando salvar, ver se salva aqui no meu... Boa ideia. E aí, se eu conseguir salvar aqui... Muito legal. Enquanto isso, eu vou botando aqui, ó. Vi uma mochila maluca que era uma Bíblia. E quando abri a mochila, aparecia Jesus. Amei. Muito legal. A melhor mochila maluca que eu achei foi o que um pai fez, você viu. Ele botou a mochila dentro do saco de lixo e escreveu lixo. Aí botou na costa do menino e vai-te embora. Muito bom. Muito bom, pois é. A carioca humilde. Van, além do cabelo maluco que todas as pessoas estão questionando, as festas juninas disfarçadas nas igrejas. Eita! Vamos deixar isso para falar em junho, tá? Deixa para lá. Porque aí a gente vai chegar no Natal, aí vai falar sobre os pinheiros, que os pinheiros na igreja, aí né, muita coisa, vamos focar aqui, mas essa Bíblia aí eu queria ver, pastor Welber. Peraí, deixa eu ver se chegou aqui. Ficou muito assim, meu Deus. A mãe, acho que é cabeleireira mesmo, viu? E só pode, gente, só pode. E a menina linda também, viu? A mocinha, a criança linda mesmo. Muito legal. Poxa, mas aí vamos fazer o seguinte, pastor Welber, para não avançar o nosso tempo. Tá bom. Eu vou prometer que eu vou compartilhar. Me lembrem, vocês que estão nos ouvindo, vou compartilhar na próxima semana essa imagem, porque a gente tem que ver que dá para a gente instruir os nossos filhos, né? Ser criativo. Olha, a Enzo e o Ragner escreveu aqui, ó, ontem na nossa igreja o louvor foi por conta das nossas crianças. Foi lindo, uma bênção, graças a Deus. Que coisa legal, né? Ver os nossos filhos. Pastor Welber, babado. Rebeca cantou no louvor ontem. Olha aí. E foi a mais agitada do louvor. Não sei quem essa menina puxou.
Nesse caso, literalmente, o filho de peixinho, né? Como é que é? Filho de peixe, né? Filho de peixe. Foi a coisa mais animada ela pequenininha de amarelo no meio, mas ela ia para frente, cantou 1000 graus, pastor Welber. Imagina. Muito bom. Infelizmente não consegui mesmo. O Gabriel vai salvar a gente aí. Ele manda legal. Mas olha, Deus abençoe, que nós possamos ser responsáveis, entender que a nossa família, a nossa casa não é qualquer lugar. Virtuosos Modo On está aqui já há mais de 3 anos para dizer para você, é em casa que nós aprendemos e somos igreja. Deus instituiu esse lugar sobre nós, nos entregou, e a gente precisa ter muita, muita dedicação em lidar com a nossa família. Isso aí, fala aí, pessoal. Teve uma outra mãe aqui que mandou, botou uma churrasqueira na cabeça do menino. A tábua de cortar na mochila, aí tá ali, ó, a tábua de cortar atrás, na mochila, né, com o molho ali, a carne dentro de um recipiente e tal, a tábua, né, a faca e tal, isso na mochila nas costas, é a mochila maluca. E o cabelo em cima, pegando fogo no cabelo, e a churrasqueira em cima. Gente, mas não é o cabelo criativo, professora? A professora Érica lá? É o cabelo criativo, isso aí, é professora Esther, eu acho, professora Esther. Isso aí, cabelo criativo. Muito legal. É a Sheila Rezende, não sei se é o Fabrício que está com todo esse apetrecho nele aqui, ó. Tá dizendo assim, pastor Welber Ivan, aqui na escola do Fabrício, também teve cabelo em mochila. Cabelo, mochila e meia. Aqui vimos como uma brincadeira, pois os ensinamentos de Deus já foi plantado no coração do meu filho e concordo plenamente com a Van. Aí ela falou, é o Fabrício, olha aí, é o Fabrício mesmo, com o cabelo pegando fogo. Churrasqueiro. Muito legal. Cabelo incendiado aí, o Fabrício aí, ó. Muito bom. A Ivna Van, ela tá dizendo assim, ó, cabelo maluco é uma atividade das escolas para a alegria das crianças. Isso não vai interferir na criação dos nossos filhos. Pode ser cabelo maluco, sou louco por Jesus. Aí Deus abençoe a todos. Legal, valeu, Ivna. A Lu ontem, ela está dizendo, ontem da nossa igreja o louvor foi por conta das nossas crianças, foi tudo tão lindo, uma bênção, graças a Deus, aí, top demais. Deixa eu ver quem mais, aí um monte de gente respondeu aqui, é a mesa, acho que na hora que você, né? O objeto maior da sala de aula regular é o quadro, né, a lousa. E na nossa casa, qual é o maior objeto usado no aprendizado? A mesa. A gente senta ali para aprender. Exatamente. Aí, então, enfim, um monte de gente colocou aqui, né? O lugar é a mesa e tal. A Ingrid Williane. Essa daí é exclusivíssima. O Ingrid, nesta palavra, o Ingrid, você não tem uma vogal. Sério? Quebra a cabeça aí agora. O Ingrid, sem nenhuma vogal neste nome. W-N... W-Y-N. W-Y-N. G-R-Y de novo. N-D. O Ingrid. É o Ingrid. Com Y também. Não, no final é demudo. Demudo. O Ingrid. E agora o Williane não teve jeito, né? Porque o An. Não deu. A nossa exclusiva Ingrid Williane também passou por aqui. Ela dizendo: bom dia, Van. O lugar é a mesa. Top demais. Muito bom. A Valdiné mandou aqui vários links aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir, viu, Valdiné? Eu não consigo abrir agora aqui. Deus abençoe a sua vida. É isso, Van. Aqui tá. Acho que aqui zerou os meus recados. Hoje o negócio foi... Eu só quero saber, eu só vou embora aqui rapidinho, pastor Welber. Eu só queria saber se os nossos likes foram legais, né? Por favor, se você entende que a nossa programação hoje foi relevante para você, que você precisa compartilhar com mais alguém, não deixe de compartilhar e deixe o seu joinha. Tô vendo que os likes estão mais do que as pessoas. Então, batemos a nossa meta com louvor. Louvado seja Deus. Um abraço, querida. Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu. Como é que é? Não vai ter, não? Bora agitar a semana? Uai. Tô preocupada com a chamada que eu botei agora. Segundo! Bora agitar que a semana tá só começando.
Segunda-feira, se não terminar assim, meu, não dá, né? Então. Verdade. Um beijo bonito. Valeu. Tchau, tchau. Até semana Segunda, que vem. querida. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.